Seja muito bem-vindo ao podcast Cinema Estrela, o espaço onde os grandes clássicos continuam vivos. E você, que acompanha o nosso canal no YouTube, já pode assistir, completo e gratuitamente, o filme que vamos explorar hoje, Ao Cair da Noite, de 1948. O link está disponível no canal Cinema Estrela. É só dar o play e mergulhar nessa história envolvente. Ao Cair da Noite é um thriller psicológico intenso, uma obra dirigida por Anatoly Litvak que nos leva a uma jornada pela mente humana, tocando em temas como medo, culpa e redenção. Tudo isso com atuações memoráveis e uma atmosfera carregada de tensão. Hoje, quem me acompanha nesta conversa são Lucas Berillo e Clara Gonçalves, grandes apaixonados por cinema e presença constante aqui no podcast. Prepare-se para descobrir curiosidades, bastidores e entender por que, Ao Cair da Noite, é um filme que permanece fascinante, mesmo depois de tantas décadas. Vamos juntos? Olá! Hoje a gente vai mergulhar num filme lá de 1948, Ao Cair da Noite, ou Moonrise, né, no original. Isso aí. Um filme bem interessante. E a ideia aqui é tentar sacar por que esse filme do Frank Borzage, que é uma mistura de drama com um suspense psicológico bem denso, é tido como importante, mesmo que talvez meio subestimado. Exato. O centro de tudo é um jovem, o Danny Hawkins, que é assombrado pelo passado do pai, um criminoso, e também por um ato de violência que ele mesmo comete. Bom, vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. Então, para começar, quem é esse protagonista, o Danny? Interpretado pelo Danny Clark, né? A vida dele já começa marcada, digamos assim. Totalmente. Desde criança ele sofre por causa do pai, que foi enforcado por assassinato. Imagina o peso disso. Nossa, sim. Bullying constante na escola, um sentimento de isolamento. É um trauma herdado, né? Com certeza. E esse trauma, essa raiva acumulada, explode num momento chave. Ah, a briga. Isso. A briga com o Jerry Sides, o personagem do Lloyd Bridges, acontece ali perto de um baile. Depois de anos de provocação, o Danny reage. E a coisa sai do controle. Exato. Acaba em violência e o Jerry morre. As fontes até mencionam uma mistura de legítima defesa com essa raiva acumulada por anos. Que tenso. E tem um detalhe crucial aí, né? Tem. O Danny perde o canivete dele na cena. E isso, nossa, isso vira o gatilho para paranoia, para culpa que começa a consumir ele por dentro. Nossa, imagino! E como a direção entra nisso? Porque o Frank Borzage era mais conhecido pelo romantismo, certo? Como ele constrói essa atmosfera mais pesada? Então, isso é fascinante no filme. O Borzage, que realmente tem essa fama de romântico, aqui ele usa um visual que vai para o expressionismo. Expressionismo. Tipo, Uso dramático de sombra, de luz, uns enquadramentos bem angulados, sabe? Tudo para criar uma sensação de opressão, quase de sonho ruim, refletindo o estado mental do Danny. entendi. Pra gente sentir a angústia dele. Exatamente. Não é só mostrar, é fazer a gente sentir aquela claustrofobia moral. Como se a própria cidadezinha estivesse fechando o cerco. É uma pegada bem diferente do trabalho usual dele. E pensar que isso veio da Republic Pictures, que fazia mais faroeste B, né? Mostra uma certa ambição ali. Sem dúvida. Uma qualidade visual bem notável para a época e para o estúdio. Clássico, parece. Não mesmo. Ele meio que escapa das caixinhas. Tem sim elementos fortes de filme noir. O crime, a culpa, essa atmosfera carregada. Sim. Mas também tem muito de melodrama. Aquela busca por redenção, por alguma conexão humana, sabe? O foco é total na cabeça do Danny. Na luta interna dele. Isso. A luta contra a ideia de ter sangue ruim, de estar condenado a repetir o destino trágico do pai. É bem psicológico. Tem gente que compara com o mensageiro do diabo, né? Sim, algumas análises fazem essa ponte. Não pela história em si, mas por essa coisa meio mítica, essa ressonância num cenário rural americano. Tem um peso diferente. Faz sentido. E os outros personagens? Eles ajudam a contar essa história, né? Fundamentalmente, tem a Gilly Johnson, interpretada pela Gayle Russell. Ela é o interesse amoroso, mas é mais que isso. Ela representa uma esperança. Uma esperança, uma possibilidade de compreensão, talvez até de salvação para ele.
E tem o Mosey Jackson, vivido pelo Rex Ingram. O eremita. E esse mesmo. Um cara que vive isolado, meio filósofo, que solta umas ideias bem profundas sobre a vida, sobre renunciar à raça humana. Ele age quase como uma consciência externa para o Danny. Interessante. E a avó, a Ethel Barrymore, ela tem um papel importante também, não? Crucial. É ela quem revela peças-chave sobre o pai do Danny, forçando ele a encarar esse passado de um jeito mais completo, mais honesto. Ela conecta as pontas. Nossa, quanta camada. E pensar que o filme não foi bem de bilheteria na época. Pois é, foi um fracasso comercial no lançamento. Mas olha que curioso, recebeu uma indicação ao Oscar. Ah, é? Qual? Melhor gravação de som. Já era um sinal, né, de que tinha uma qualidade técnica ali sendo reconhecida, apesar do público não ter abraçado de cara. Então é um daqueles casos clássicos de filme que o tempo valorizou. Exatamente. Foi ganhando respeito da crítica com os anos e hoje é visto como um clássico cult, um noir psicológico importante, ainda que meio esquecido pelo grande público. Mostra como a percepção muda, né? Totalmente. Bom, então pra gente amarrar a nossa conversa. Ao cair da noite, essa exploração profunda do trauma, passando de geração para geração, da culpa que corrói, mas também, quem sabe, da chance de redenção. Usa um visual marcante, expressionista até, para mostrar isso, e foge de rótulos fáceis de gênero. No fundo, é sobre como o passado, seja ele pessoal ou familiar, não larga a gente, né? Molda o presente. Exato. E fica, talvez, uma reflexão final, né? Pensando na história toda do Danny, o bullying que ele sofreu a vida inteira, o estigma social por causa do pai, Sim. até que ponto aquele ato violento dele é só uma falha individual? Ou será que não é também, de alguma forma, um produto trágico do ambiente, desse julgamento constante da sociedade? Uma pergunta difícil. Fica aí para pensar, né? Sobre essa dança complexa entre destino, herança e o papel da comunidade na formação de alguém.